Muito bem, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês aqui que estão comigo na aula presencial e também aqueles que vão acompanhar pela internet. Nós estamos estudando a evangelização e dentro desse tema evangelização nós temos o testemunhar. Eu me lembro que logo quando eu me converti no catolicismo e tinha uma fome muito grande por Jesus, queria aprender tudo que eu pudesse a respeito de Jesus. Então veio pela primeira vez, eu acho que foi a primeira vez que veio aqui no Porto de Santos um navio chamado Doulos. Doulos é uma palavra grega que significa servo, né? Aquele que serve as mesas, na verdade, que também e esse navio veio, até hoje tem esse navio, eu acho que com outro nome agora. Era um navio, existiam dois navios na época, o Doulos e o Logos. Um deles bateu nas pedras e naufragou. Eram navios já um pouco velhos e tinha uma grande biblioteca, vendia livros, bíblias e também tinha muitos missionários. Então, pela graça de Deus, nós fomos no navio e lá nós participamos como católicos da conferência que tinha lá. A gente almoçava com eles e eu me lembro que tinha alguns tripulantes lá que nos vamos na cabine, lá na minha cabine para orar, né? Daí eles falavam assim pra gente e a gente querendo ouvir deles, né, de Jesus e tal. Eles falavam assim, e Jesus, o que fez na sua vida, né? Então, a nossa tendência muitas vezes, isso é um erro que nós temos que vencer, é que quando a gente chega no ambiente cristão, a gente quer ser aceito. Então, muitas vezes a gente acaba não falando de Jesus, mas falando da gente mesmo. E eu ali estava falando para aqueles moços, jovens também, a respeito de como estava a minha vida. Daí um deles, canadense, chegou para mim e falou assim, João, você é demais, eu não quero ouvir o que você tem a falar a seu respeito, eu quero ouvir o que você tem a falar de Jesus. Isso é importante, esse testemunhar do que Jesus tem feito na nossa vida, tanto para os crentes, que são os domésticos da fé, como também para aqueles que a gente vai evangelizar. Amanhã então nós vamos lá na Beneficência Portuguesa, no hospital, evangelizar aquela ala que é de cuidados paliativos, são oncologia, pessoas que a medicina, a ciência desenganou, e a gente tem ido lá. Quando a gente foi chamado quase 2 meses atrás para voltar, né, que a gente parou com a pandemia, a gente perdeu o acesso a todos os hospitais que a gente fazia o trabalho. Em setembro chamaram a gente, dezembro parou de novo, e agora, 2 meses atrás, a gente foi chamado para ir lá, e a coordenadora lá do departamento de humanização falou assim, está morrendo mais gente de câncer do que de Covid, e nós estamos apavorados. Então a gente foi lá, realmente, eu acho que tinha umas 21 pessoas, os seus familiares e acompanhantes. Então a gente começou a falar de Jesus, do plano da salvação, e muitas foram alcançadas, né? Graças a Deus por isso, porque a gente tem levado a palavra, levado o conforto, levado a salvação, a reconciliação para essas pessoas que muitas vezes foram de igreja ou que por uma ou outra razão se desviaram. Então realmente os quartos estavam cheios. Na terça-feira passada a gente foi, eu acho que em 15 minutos a gente fez o trabalho, não foi, velho? Porque tinham poucos quartos. Alguns voltaram para casa e tomaram a Deus que voltaram curados. Eu me lembro de um pastor que era minha esposa, falou de Jesus, ele falou, não, eu quero, ele estava deitado, ele estava com taquistolia, né? Então ele levantou para ouvir a palavra de Deus, e ele falou assim, eu não quero nem saber qual é a denominação, eu quero saber de Jesus. Isso é tremendo, porque ele está testemunhando para a gente.
A gente vai lá para dar e a gente acaba recebendo de um homem desse calibre, com essa natureza regenerada, porque temor a Deus. E a gente ficou feliz que ele não estava mais lá no quarto, mas sim um pouco as pessoas agora. E nós temos orado, porque nós cremos que Deus é poderoso para curar o câncer. Teve um pastor que soube que a gente estava fazendo um trabalho, e ele falou assim: irmão João, eu vomitei o câncer, eu creio na cura, eu creio que Deus vai usar vocês lá para salvação, para edificação, para cura. Como aconteceu comigo, pode acontecer. Deus pode até recolher alguém, mas que recolha salvo, não é isso? Me lembro de uma senhora que a dona Alice alcançou para Jesus lá no hospital. Ela estava com os braços assim, todo roxo, porque já não tinha mais onde espetar para pôr soro e medicação. E aquela senhora estava muito doente. E a dona Alice ali entrou, falou de Jesus para aquela senhora e saiu 3 minutos. E aquela senhora partiu para a eternidade. Eu mesmo me lembro que quando eu trabalhava lá, tinha uma senhora muito doente. Estava eu e meu falecido sogro. E quando nós já estávamos indo embora, 5 da tarde, um hospital imenso, só tinha eu e meu sogro. Me doía o coração, como me dói, porque eu vou num lugar restrito. Eu queria ir em lugares maiores. Quando eu já entrei na UTI, já vi milagre acontecer, já vi coisas tremendas acontecerem. Eu queria alcançar mais pessoas para Cristo. Ontem eu estava no culto, o irmão leu assim: porque eu fiz de tudo para todos, de toda maneira, para alcançar alguns, louvados, para ganhar alguns. Nós não vamos ganhar todos, mas nós devemos ganhar alguém para Cristo. Ontem no culto, às vezes minha esposa estava se alegrando com a palavra, mas ficava um peso, porque por muitos anos eu desejei ir lá para o sul, onde não tem nenhum trabalho evangélico, é um chamado Cinturão Farroupilha, pode pesquisar isso na internet, não tem trabalho evangélico. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu queria ir lá, se eu tivesse recurso financeiro, eu queria pregar para aquelas pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente não é bem recebido, tem um padre, ou tem um líder religioso lá, mas eu creio que aquele que nos chama, ele é fiel, mas não consegui até hoje. E muitas vezes quando a gente sai da Belê, eu ainda saio com o coração apertado, porque a gente não vai em todos os lugares. Eu me lembro que a gente chegou a ganhar 120 pessoas, 130, 150 pessoas por uma sexta-feira que a gente ia. O irmão Aguilão estava conosco, a irmã Crislane foi, a irmã Lucinéia também foi. Era uma colheita muito grande, né? E hoje nós levamos ali, e graças a Deus por isso, de 20 a 11 pessoas, acho que foi o número da última terça-feira. O que nós nos alegramos é que os quartos ficaram desocupados, vazios. A nossa esperança é que aqueles que foram alcançados com a palavra entrem no reino dos céus, mesmo que faleçam. É uma libertação, porque aqui o câncer está maltratando. Tem uma senhora, ela estava muito relutante. A pastora Paula falou assim para mim: vai lá, fala de Jesus para ela. Da primeira vez que eu falei de Jesus para ela, ela recebeu Jesus. E eu falei assim: eu vou ler o Salmo 23. Ela falou assim: que maravilha, eu estava pensando no Salmo 23 hoje de manhã. Daí a gente falou que Jesus é o bom pastor e Jesus dá vida para as suas ovelhas. E ela então se alegrou. Mas na terça-feira passada, quando nós fomos visitar ela, ela estava bem magra. Ela estava talvez a metade do que aqueles 2 meses atrás que eu a visitei pela primeira vez. E novamente nós falamos com ela, e ela está firme na fé, porque muitas vezes o corpo, a carne está fraca, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, louvado seja Deus. Esse trabalho de evangelização tem tudo a ver com testemunhar. E o testemunhar, na última aula a gente viu que não é algo que ficou no passado. Nós temos que ter testemunho hoje, sabe? Nós temos que, olha, Jesus falou comigo hoje, Jesus me deu um sonho, Jesus me falou comigo na Escritura, eu estava orando, senti a presença de Deus. Por quê? Porque nós servimos um Deus vivo, que se relaciona conosco.
E é por isso que nossa experiência e o nosso testemunho a contar para as pessoas tem que ser não restrito àquele dia lá que nós recebemos Jesus como Salvador e fomos salvos. Nós temos que ter coisas diárias para contar. Por quê? Porque nós estamos tendo um relacionamento com Deus. E a Bíblia fala uma coisa interessante. A Bíblia fala assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna, a palavra no grego é zoe, a vida de Deus. Se nós temos a vida de Deus, nós temos Deus em nós. E o seu nome será Emanuel. Muitas vezes nas pregações e nos ensinos, as pessoas falam Emanuel é Deus conosco, mas na verdade a melhor tradução para o nome seria Deus em nós. E é por isso que existe essa dualidade. E quanto mais Deus está em nós, e quanto mais nós estamos perto de Deus, mais a gente sente a nossa miséria, mas a gente não se afasta, porque nós temos encontrado em Jesus a luz da nossa vida, a luz do caminho, a lâmpada para os nossos pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No testemunhar, eu acho que ela está a caminho, a irmã Cida, ela fala assim para mim: pastor João, se eu falo de Jesus sozinha, eu estou errado? Não, Filipe não estava errado. Filipe foi sozinho falar com o eunuco, né? E aquele eunuco, segundo a tradução, ele que era o tesoureiro da rainha de Sabá, da rainha da Etiópia, ele levou o evangelho para a Etiópia e ergueu uma igreja forte nos primeiros anos do cristianismo na Etiópia por conta de Filipe. O negócio lá em Samaria estava demais, né? E milagres acontecendo, e de repente o Espírito Santo fala: Filipe, vai para o deserto. E ele foi, e Deus usou ele. E assim Deus faz. Mas a Bíblia fala que nós devemos ir de 2 em 2. E essa vai ser o tema do nosso estudo de hoje, ok? Vamos primeiramente abrir no livro da lei, em Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia chamam-se livros da lei, é chamada Torá, que é hebraico. Capítulo 19, verso 15. Deuteronômio é o 5º livro, por isso esse nome. Deuteronômio não é um nome hebraico, mas grego. Capítulo 19, verso 15. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Todos acharam? Deuteronômio 19, 15. Eu vou ler aqui na minha tradução. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o negócio. Isso aqui é um preceito da lei mosaica. Ou seja, ninguém poderia falar assim: olha, o irmão Aguinaldo fez tal coisa contra mim, me deu um prejuízo. Não, tinha que ser pela boca de 2 e 3 testemunhas. Muito bem. Quando Jesus ele tinha 70 irmãos com eles, eram 12, 70 estavam com eles. Jesus enviou 70, mas na verdade se formaram 35 duplas, porque dos 70 era para ir de 2 em 2, tal qual aqui a lei prescrevia. Muito bem, qual era o objetivo? O objetivo era anunciar que o reino de Deus chegou, e eles iriam entrar nas aldeias, nas casas, naquelas cidades, povoados daquele tempo, e eles iriam curar os enfermos, expulsar os demônios. Eles tinham recebido autoridade para isso. Tanto é que quando acaba a missão dos 70, eles voltam felizes, eles voltam contentes. E isso acontece com quem serve a Deus.
Eu vejo que toda vez que acaba o trabalho da capelania, as irmãs estão eufóricas, os irmãos estão contentes, porque isso é bíblico que aconteça. Mas aí um daqueles dos 70 chegou para Jesus e falou assim: olha Jesus, que maravilha, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Daí eu creio que nessa hora Jesus deu assim um sorriso e falou assim: olha, não vos alegreis, não fiquem alegres, porque os demônios os sujeitem, mas vocês fiquem alegres, porque o vosso nome está rolado nos céus. Sabe, vocês são cidadãos dos céus, os céus conhecem você. Quando vocês estão falando no meu nome, os sinais vão acompanhando, o céu vai cooperando, os anjos vão vindo. Louvado seja Deus. Vamos ver então Mateus, capítulo de número 10, 18 a 20. Mateus é um nome grego, o apelativo para ele é Natanael, hebraico. Mateus do grego significa presente de Deus. Capítulo 10, a partir do verso 18 a 20. Quem pode ler? São 3 versos.